Uma das coisas que você percebe quando começa a aprender escalada e montanhismo é que existem muitos, mas muitos nós. Mas o mais conhecido e utilizado de todos é com certeza o nó 8. Seu uso mais comum é o encordamento e segurança do escalador. Nesse vídeo você vai aprender como fazer o nó 8 perfeito e seus outros usos, além do encordamento. Então fique ligado e come on! Fala galera, vindo a mais um episódio do Betas, e como eu falei na introdução, o tema de hoje é o nó 8. E esse nó é importante porque ele serve, entre outras coisas, para fazer o encordamento do escalador. E o encordamento, se você não sabe, é o ato de você prender a corda na sua cadeirinha, o que no final das contas vai salvar a sua vida caso você caia escalando. E veja, existem vários outros nós que você poderia usar para fazer o encordamento. Só que o nó 8 ele é de longe o mais seguro e às vezes o mais prático para ser feito. Tanto é que ele se tornou o padrão mundial. Até em campeonatos, inclusive, ele é o nó obrigatório para você poder escalar. Existe um outro nó que é muito famoso também para fazer encordamento, que é o lais de guia. Mas mesmo para escaladores que já fazem ele há anos, às vezes é um pouco difícil de saber se ele está correto, só de olhar. Então corre o risco de você errar mesmo assim. Já o nó 8 é muito simples de você olhar e saber se ele está certo. Assim, a chance de você fazer o nó errado e escalar com o nó errado é baixíssima. Ou seja, em outras palavras, eu recomendo fortemente que você use apenas o nó 8 para fazer o encordamento. Então vamos lá, primeiro a gente vai aprender como de fato fazer o nó 8 e depois eu vou dar algumas dicas gerais para deixar a coisa toda mais segura e por fim a gente vai ver alguns outros usos desse nó. Antes de mais nada, é importante entender que existem dois tipos de nó 8, o nó 8 simples e o nó 8 duplo. O nó 8 simples ele é feito na ponta da corda e ele é muito parecido com um nó que a gente já está acostumado a fazer que chama azelha. Se você não sabia que o nome desse nó é azelha, enfim, então você está sabendo agora. Então o nó 8 simples ele é muito parecido com a azelha, só que ao invés de você dar uma volta só e passar por dentro da corda, a ponta, você vai dar mais uma volta e passar a ponta pelo outro lado. Então esse basicamente é o nó 8 simples, mas ele sozinho não serve para muita coisa. Então a gente vai aprender como fazer o nó 8 duplo, que aí sim é muito mais útil. Agora, existem dois jeitos de você fazer o nó 8 duplo, na ponta da corda ou em algum lugar do meio. Para fazer em algum lugar do meio é como se você fosse fazer um nó 8 simples. É só você dobrar a corda em algum ponto e aí imaginar que essas duas partes da corda formam, na verdade, uma só. E aí você faz o nó 8 simples e aí pronto, você tem um nó 8 duplo no meio da corda. Mas agora você pode perguntar, Alberto, mas como é que eu vou prender agora isso na cadeirinha? Bem, você pode usar um mosquetão com trava, passando ele dentro desse laço que sobrou do nó 8 e passar ele também no loop da sua cadeirinha. Assim você está preso com o nó 8 duplo pelo meio da corda. Isso pode ser útil, por exemplo, quando você vai fazer uma via tradicional em 3 pessoas, onde 2 pessoas, cada uma se encorda em uma das pontas da corda e você, por exemplo, pode ir no meio. E aí você faz esse nó 8 duplo no meio da corda e prende ele com um mosquetão. E aí é importante que seja um mosquetão de trava, por favor. Agora, para poder fazer o nó 8 duplo na ponta da corda, o resultado final é muito parecido, mas o jeito de você montar o nó é um pouquinho diferente. E esse outro jeito é conhecido de nó 8 duplo pela ponta ou nó 8 duplo guiado. E essa forma de montar o nó na ponta da corda não precisa de um mosquetão extra. Então você vai passar o nó direto na cadeirinha, de forma que esse laço do nó 8 ele vai ficar passando nessas duas alças da cadeirinha. E o método então para fazer o nó 8 duplo pela ponta ou nó 8 duplo guiado é muito simples. Você primeiro faz um nó 8 simples, deixa um pedaço de corda para você poder fazer o resto do nó e você passa esse pedaço de corda pelas duas alças da cadeirinha. Depois disso, com essa ponta, você vai refazer o nó meio que de trás para frente, ou seja, você vai fazer o caminho contrário
dessa corda que tá vindo aqui por baixo da cadeirinha. E aí você vai duplicando o nó, literalmente. E aí quando você termina esse processo, você fica com um nó 8 duplo. Para você saber o quanto de corda você precisa deixar nessa ponta para conseguir fazer a segunda parte do nó, existe uma técnica muito simples que é usar mais ou menos a extensão do seu braço, né, da sua mão até o seu ombro. Geralmente isso acaba dando a distância certinha que você precisa. Pode até sobrar um pouco, que na verdade é o necessário, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quando você for passar essa ponta nas alças da cadeirinha, eu recomendo fazer pela parte de baixo primeiro, ao invés de fazer ele por cima. Porque fazendo pela parte de baixo fica mais simples de você ver o que você está fazendo. Então é um jeito mais fácil de você passar. Mas assim, o nó não estaria errado se você começasse ele por cima, pela alça de cima. Outra dica interessante é que quando você for fazer a segunda parte do nó, ou seja, refazendo o caminho que você fez com a primeira parte do nó, é você tentar manter a mesma orientação. Ou seja, se você começar passando essa corda por trás da outra, mantê-la sempre por trás. E aí dessa forma, quando você olha para o nó, você consegue enxergar essas duas cordas como se fossem uma só. Ou seja, quase como se fosse o nó 8 duplo no meio da corda, lembra? Então esse é o jeito de você fazer o nó 8 duplo guiado. Mas veja, sempre que as pessoas falam nó 8, geralmente elas estão se referindo ao nó 8 duplo guiado. Então é só tirar o duplo e o guiado do nome, você está falando do nó 8. Agora vamos falar sobre algumas dicas de como deixar o seu nó 8 perfeito. A primeira delas é que você precisa deixar uma sobra nessa ponta para garantir que o nó não se desfaça. Então se você não deixar essa sobra, se tiver sobrando 1 centímetro, alguma coisa muito pequena, tem a chance de, conforme você for escalando, o nó ir se mexendo no lugar e essa ponta começar a sair e aí o nó pode se desfazer. Então deixa sempre pelo menos 4 dedos, 5 dedos, algo em torno de uns 10 centímetros, por exemplo. Outra dica interessante para você garantir que o nó ele tá correto e também que as forças aplicadas nas partes da corda são homogêneas é garantir que a geometria dele esteja mais ou menos bem equilibrada. Então se você vê que uma corda tá passando por cima da outra, o nó tá meio torcido, pode ser um pouco estranho. Então ou o nó pode estar errado ou simplesmente ele tá ali forçando alguma parte ou outra a mais da corda. Então eu recomendo sempre, quando você for fazer o nó, tentar deixar ele o mais geometricamente perfeito possível. Não sei se geometricamente é a melhor palavra, mas acho que vocês entenderam, né? Próxima dica, quando você tiver feito o nó 8 simples e for passar ele pela cadeirinha, tenta deixar ele o mais próximo do loop, né, das alças possível. Então não deixa ele muito longe de você. Isso faz com que no final das contas, quando você for costurar, quando você estiver escalando, vai ficar uma sobra ali de corda que pode enroscar em alguma coisa, vai ser desconfortável para escalar. Então quanto mais próximo você deixar das alças da cadeirinha, melhor. A próxima dica é de você fazer o nó do início ao fim sem ser interrompido. Então, se alguém vier falar com você, não presta atenção, você tem que focar em fazer o nó do início ao fim sem nenhuma interrupção. Assim você garante, você tem certeza que você fez o nó 8 completo. É comum até as pessoas começarem a fazer o nó, aí alguém vem falar, ela começa a conversar e às vezes ela esquece de passar, por exemplo, o último pedaço. E aí isso pode comprometer a segurança. Por exemplo, às vezes é comum a pessoa passar em uma das alças só da cadeirinha porque ela estava simplesmente distraída. Então foca no que você está fazendo. Quanto à ponta que sobra ali do nó, nunca coloque ele de volta no nó. Eu vejo algumas pessoas fazendo isso e isso pode de fato comprometer a segurança porque você está mexendo na estrutura do nó. Então é melhor você ou deixar essa ponta solta ou você fazer o que a gente chama de arremate, que é um outro nó que você faz simplesmente para que essa ponta não fique ali solta te perturbando. Mas essencialmente você não mexe depois que você fez o nó, você não mexe na estrutura dele.
Para fazer esse arremate, você pode usar um nó azelha simples ou então um outro nó que é conhecido como pescador. E aí, se sobrar muito, você pode fazer o pescador duplo ou triplo, enfim. E as próximas dicas têm a ver com verificação. Você sempre tem que estar atento ao que você está fazendo, rechecar o que você fez e verificar os outros também. Então, quando você, por exemplo, mesmo que você tenha feito seu próprio nó, quando você for escalar, olha de novo o seu nó. Tenha certeza que é a última coisa que você vai fazer antes de começar a subir a parede. Porque, afinal, de novo, você depende desse nó. A mesma coisa se aplica em olhar o nó do escalador. Se você está dando segue para alguém, você... É um pouco sua obrigação olhar o nó da pessoa também e verificar se ele tá correto. Inclusive, eu gosto tanto de verificar essas coisas que às vezes eu fico olhando o nó das outras pessoas mesmo com quem eu não tô escalando. Então eu tô sentado ali, tô vendo duas pessoas escalando, um vai dar segue, o outro vai escalar, eu dou uma olhada no nó da pessoa e assim a gente se ajuda e, enfim, garante a segurança de todo mundo. Agora que você já aprendeu a fazer o nó 8 para encordamento, vamos falar de outros usos dele. O primeiro, como eu comentei rapidamente, é para você fazer uma cordada com 3 pessoas, ou 4, ou sei lá quantas pessoas cabem numa corda. Essencialmente, em cada ponta vão ter 2 escaladores e eles vão fazer o nó 8 duplo guiado. E as pessoas, ou pessoa que está no meio, vai fazer o nó 8 duplo no meio da corda. Outro uso é para você puxar alguma coisa. Então vamos supor que você está lá em cima, seja numa via esportiva ou seja numa via tradicional, e você quer puxar alguma coisa que tá lá embaixo com outro escalador ou tá no chão, por exemplo. Então a pessoa que tá lá embaixo, ela vai pendurar aquela coisa com um nó 8. Então ela pode passar um mosquetão, por exemplo, uma mochila, faz um nó 8 duplo, ou na ponta, ou mais ou menos no meio da corda, coloca o mosquetão ali e você puxa uma mochila ou puxa qualquer coisa. Outro uso interessante é quando você vai fazer rapel. Sempre que você vai fazer o rapel, nas pontas você tem que dar algum tipo de nó para garantir que essa ponta não vai passar pelo seu freio e, enfim, você cair. Então o nó 8 é um bom jeito de você... É um nó bem grande que com certeza não vai passar por dentro do ATC. Outro uso muito interessante é que você pode usar o próprio nó 8 da corda que você está encordado ali para fazer uma solteira. Assim você não precisa ter uma fita extra e um mosquetão extra. Então quando você chega na parada de uma via, seja esportiva ou tradicional, você faz ali um nó 8 e prende na parada. E falando em parada, você pode usar um nó 8 para equalizar uma parada, seja usando uma fita ou uma corda. E um último uso interessante é usar o nó 8 para fixar uma corda numa parada. Assim você pode descer por ela, depois subir de novo, enfim, tem vários usos para fixar uma corda, mas não é o escopo desse vídeo. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Como vocês podem ver, o nó 8 ele é muito simples, mas tem alguns detalhes que, se você fizer corretamente, vai deixar o seu nó perfeito e muito seguro. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Manda para todo mundo que você acha que precisa aprender o nó 8, alguém que está começando a escalar ou até alguém que escala, já faz o nó há algum tempo, mas não lembra direito, ou você acha que a pessoa faz um pouco errado. Então manda esse vídeo para ela que vão ter dicas valiosas. Então, dito isso, a gente se vê no próximo episódio. Come on!